Olá, meus queridos amigos, muito bom dia. Muito bom dia, muito bom dia. Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é domingo, pois é também o primeiro domingo ainda, né, do mês de janeiro, dia 6. Luz e paz para você, para o seu coração, para a sua vida. E aí, me conta, como é que foi essa primeira semana desse novo ano, hein? Você aproveitou bem? Fez suas reflexões, começou a mudar os hábitos, não que a gente tem que esperar, né, pessoal? Vamos sempre lembrar disso. Um novo ano para poder mudar hábitos, mas aproveitando essa energia, por que não, né? Aproveitando para melhorar seu estado de espírito, de ânimo, estabelecer suas metas, mudar algumas coisas para poder chegar em grandes objetivos? Bem, eu espero que tenha feito, mas se não fez, aproveita e vá fazer. Olha, hoje eu queria conversar com você na nossa pílula exatamente sobre a maneira mais sábia da gente utilizar o nosso tempo, administrar o nosso tempo. Você sabe que esse assunto de administração do tempo, ele é um assunto muito interessante, né? Polêmico às vezes. Por quê? Porque cada um enxerga o seu tempo de uma determinada forma. Muitas pessoas visualizam o seu tempo como uma forma de fazer mais coisas. Então, muita gente quer administrar o tempo, organizar melhor a hora que sai, a hora que chega, a hora que dorme, a hora que acorda, com o objetivo de colocar mais coisas dentro do seu dia, mais tarefas dentro do seu dia. Então, para essas pessoas, administrar bem o tempo significa que você faz muitas coisas. Mas para você que pensa assim, eu queria te alertar para um perigo grande. O fato de você fazer muitas coisas não quer dizer que você faz as coisas certas. E quais são as coisas certas? Aquilo que faz sentido para o seu propósito de vida, não é? Imagina, se você é uma pessoa entulhada de compromissos, né? Faz um monte de coisas, mas que não faz sentido para a sua alma, você provavelmente vai ser uma pessoa a cada dia mais infeliz, vai se sentir mais sobrecarregada, cedo ou tarde vai ter uma estafa física, mental, e é lógico, gente, que isso não ajuda em nada na nossa evolução espiritual. Administrar o nosso tempo, do ponto de vista existencial, significa a gente compreender que essa existência aqui na Terra é mais uma de outras que já tivemos e muitas ainda que vamos ter, né, no meio do universo, nessa nossa ascensão espiritual, mas que nesse momento nós precisamos escrever, utilizar cada dia da nossa vida para amadurecer o nosso espírito. Então procure gerenciar o seu tempo não pensando em quantidade de coisas, mas em qualidade de coisas. No outro extremo, por sua vez, né, a gente tem aquelas pessoas que não querem nada com nada. A gente brinca, né? Que tem gente que quer que o mundo acabe em barranco para poder ficar escorado. Haja preguiça, meu Deus. Então são as pessoas que não querem comprometimento nenhum com nada, nada, nada. Não quer comprometimento com a hora de acordar, de dormir, não quer compromisso com o trabalho, não quer compromisso com estudo, com aprendizagem, com nada. Pelo contrário. E eu acho engraçado, né? Porque tem gente que fala assim, para mim isso é férias. Bem, cada um enxerga de um jeito. Para mim, eu, Ricardo, acho que férias significa que você vai abrir mão, num determinado período, de compromissos, normalmente, né, pré-estabelecidos no horário. Mas isso não tem nada a ver com inabilidade ou você deixar de fazer coisas. Embora, lógico, para muitas pessoas, férias seja sinônimo de dormir um pouquinho mais, o que, naturalmente, para quem dorme pouco é saudável, inclusive para a saúde do corpo. Poxa, gente, pensa bem, nas férias você pode fazer mais coisas, né, que alimentam a sua alma, visitar pessoas queridas, visitar instituições de caridade que às vezes você não tem tempo durante o seu dia a dia. Olha que coisa gostosa. Você pode praticar de repente mais exercícios físicos, você pode colocar sua leitura em dia, não é? Já que você está de férias do trabalho, da faculdade, da escola, de algum lugar assim, você pode usar o seu tempo de maneira mais sábia. Você pode de repente ir numa casa espiritual com mais frequência do que você ia antes, né? Você pode sair para caminhar. Gente, não desperdice o tempo das suas férias, né, com inutilidades. Não confunda as coisas. Tem muita gente que volta das férias mais cansado do que entrou nelas. Estou exagerando? Vocês sabem que não, né? Isso acontece todo o tempo. Então, nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, né, quer te convidar a pensar um pouquinho na maneira como você está utilizando o seu tempo. Uma sugestão carinhosa é que você faça uma divisão equânime, né, uma divisão sábia do seu tempo. Esteja você de férias agora ou não, reserve tempo para aquilo que é prioridade. Quem está trabalhando, claro, vai ter o seu tempo de trabalho, né? Poucos estão estudando nesse período, pelo menos no Brasil, em outros países até que estudam, porque o ano letivo é diferente.
Aí, se você estiver estudando, claro que você vai ter o seu tempo de estudo, mas procure encaixar um tempinho, sabe? Para você ficar com você. Gente, isso é tão importante, sabe? O seu tempo com Deus. Lembra-se, meia hora. Gente, faz uma diferença tão grande. Uma caminhada na praia, para quem mora na praia, uma caminhada num parque, ou pelo menos que seja junto à natureza, sabe? Você leva o seu cãozinho, o seu gatinho para passear, ou vai fazer uma caminhada com a sua família, com seus filhos, ou até sozinho, que muitas vezes até o mais saudável, para que você possa entrar em contato, né, com seus sentimentos. Mas se permita meia hora com você, conversando com Deus, isso é muito importante. Não é, gente? Ter um tempinho para fazer o exercício físico, observar pelo menos a prática de um esporte, para você não ficar com o seu corpo inerte, parado. Isso é importante também. Ter um tempinho para ler, para estudar. Sabe, pessoal, com um pouquinho de boa vontade, a gente tem condições de poder sair do piloto automático, que é onde muita gente vive, por isso só reclama, 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 na maneira de usar o próprio tempo, para administrar o tempo com sabedoria. Então, como diz o ditado popular, né, pessoal? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, nem trabalhar demais e nem trabalhar de menos. Nem fazer muita, muita coisa e nem não fazer nada, nada, nada. Procure o time mais adequado para a sua alma, né? Procure o time mais adequado para o seu coração. Com certeza isso vai fazer toda uma diferença para a sua vida, vai lhe proporcionar paz, serenidade e leveza. Bem, eu estou procurando, né, administrar bem meu tempo na cidade de Maceió. Estou até gravando aqui, vocês ouviram, né? Perto de mim passam umas crianças aqui agora, ó. Gritando, acho que vão para a praia. E ontem foi maravilhoso. Nossa, foi uma tarde que eu vou guardar para o meu coração. Entre lá no Instagram, eu compartilhei algumas fotos lindas. Nós visitamos o Lar Santo Antônio de Pádua, que o Frei José ajuda a cuidar, e visitamos também o acolhimento Mãe da Graça, né? Que nossa Cicinha, cuida com muito carinho e amor, né? Com outras pessoas maravilhosas. São casas que cuidam de pessoas idosas, inclusive no caso do Frei José, pessoas que têm deficiência mental, pessoas que muitas vezes a família não quis nem saber, largaram nos hospitais, pessoas que eram moradores de rua, em situações graves de risco, e esses corações generosos, tanto a Cicinha, no caso das mulheres, que tem a versão feminina, né, do lar em que cuida das mulheres, das senhoras, quanto ele cuidando de todos aqueles homens que lá se encontram, nossa, dão exemplos gigantescos de amor. Quem é de Maceió e não conhece o lar, gente, pode ir ao lar, nos dois, né, na verdade, porque são dois, que vocês vão enriquecer a alma de vocês, levem os filhos de vocês. Eu vejo pais e mães só preocupados em levar filho em shopping center, sabe, em levar filho para poder gastar dinheiro com um monte de coisas. Não que isso não tenha sua utilidade, ok, mas poxa, a vida não acontece no shopping center. Eu nunca vi ninguém falar quando desencarna que tem saudade do shopping center para fazê-lo crescer espiritualmente. Então, menos, né? A gente tem que diminuir o nível de consumo e começar a aumentar o alimento que realmente enriquece a nossa alma. Então tem tempo para tudo, não acha não, pessoal? Por isso tem que administrar o tempo. Não tem um tempo para você se divertir, para você comer alguma coisa, mas não é possível que não tenha um tempinho para você poder levar a sua família, para poder conhecer um trabalho social, para ajudar pessoas que ajudam, né, no anonimato, muitas vezes com dificuldades enormes financeiras, de saúde. São pessoas que abdicam de vidas pessoais para auxiliar outras pessoas que nunca viram na vida, meus amigos. Nunca viram na vida a ter uma existência mais equilibrada, harmoniosa e feliz. Então, fica aqui a minha admiração ao senhor Frei José, me inspirou muito, a você, Cicinha querida, né, tão carinhosa, generosa, também nos inspirando, e a todos vocês espalhados mundo afora, que se doam, que se dedicam, tendo reconhecimento na terra ou não, mas com a certeza de que ao usarem seu tempo com sabedoria, vão sempre ser bem reconhecidos por Deus. Tá bom? Beijo grande no seu coração, muita luz e muita paz sempre. Obrigado, gente, por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, né? Até breve! Usando o tempo com sabedoria, hein, pessoal? Até muito, gente, muito breve.